Alexandre de Moraes humilhado internacionalmente. Espanha, EUA e Interpol espremem abusos do STF. O cerco contra Alexandre de Moraes está se fechando de maneira avassaladora e agora não tem mais escapatória. Cada vez mais países estão reconhecendo e escancarando os abusos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão no Brasil. E desta vez, foi a Espanha que aplicou um verdadeiro golpe na reputação de Moraes. Mas calma, porque isso é só o começo. A situação ficou ainda mais dramática quando os Estados Unidos entraram na jogada, deixando claro para o mundo que não vão tolerar perseguições políticas promovidas por um tribunal autoritário. E para finalizar esse massacre internacional, a própria Interpol decidiu jogar na lata do lixo os pedidos absurdos de Moraes, expondo de vez o STF como um instrumento de repressão e censura. É um escândalo sem precedentes, um verdadeiro desmoronamento da credibilidade do Supremo Tribunal Federal. O que antes ficava restrito aos bastidores da política brasileira, agora está explodindo aos olhos do mundo inteiro. Alexandre de Moraes e seus aliados togados já podem pedir uma musiquinha no Fantástico, porque agora são 3 derrotas humilhantes, que enterram de vez qualquer tentativa de criminalizar opositores políticos no exterior. Foram 3 reveses vergonhosos, 3 rasteiras históricas, 3 murros na credibilidade de um tribunal que deveria defender a Constituição, mas que virou um instrumento de perseguição. E acredite, isso é só a ponta do iceberg. O que já estava ruim para Moraes vai ficar ainda pior, porque o mundo está acordando para a farsa do STF. A Espanha dá uma lição de liberdade de expressão no STF. A primeira grande humilhação veio da Espanha, e foi um golpe brutal na credibilidade de Alexandre de Moraes. O Ministério Público espanhol não só rejeitou o pedido de extradição contra o jornalista Oswaldo Eustáquio, como fez isso de forma categórica, deixando claro que as acusações inventadas pelo STF não passam de uma farsa jurídica. O parecer da procuradora espanhola foi cristalino como a água. Os supostos crimes atribuídos a Eustáquio simplesmente não existem na Espanha, porque lá a liberdade de expressão ainda é respeitada. Ou seja, aquilo que Moraes chama de crime aqui no Brasil, em um país democrático de verdade, é um direito fundamental garantido pela Constituição. Mas a humilhação não para aí. O recado enviado pela Espanha é um verdadeiro tapa na cara do Supremo Tribunal Federal. Se lá esses atos são protegidos como liberdade de expressão, por que no Brasil são tratados como crimes gravíssimos, com direito à prisão, censura e perseguição? A resposta é tão óbvia quanto estarrecedora. Alexandre de Moraes e seus comparsas no STF não aplicam a lei, eles impõem suas próprias vontades. Não seguem a Constituição, eles a distorcem para eliminar qualquer voz que os contrarie. Mas agora, o plano desmoronou. O mundo está abrindo os olhos para essa vergonha internacional, e a decisão da Espanha só confirma aquilo que muita gente já suspeitava. Moraes age como um ditador de toga, tentando calar opositores com uma mão de ferro autoritária. Os Estados Unidos espremem a farsa do STF. Se a humilhação vinda da Espanha já foi devastadora, o que veio dos Estados Unidos foi simplesmente um nocaute político para Alexandre de Moraes e o STF. O governo americano não apenas se recusou a extraditar o jornalista Alan dos Santos, mas fez isso com uma justificativa que expôs de maneira escandalosa a perseguição política imposta pelo Supremo brasileiro. Segundo as autoridades americanas, as acusações feitas contra Alan são nada mais do que crimes de opinião. Ou seja, ele está sendo perseguido apenas por expressar suas ideias. Nos Estados Unidos, isso é protegido pela primeira emenda da Constituição, um pilar sagrado da liberdade de expressão. Em outras palavras, a maior democracia do mundo olhou para as ações de Moraes e as classificou como um verdadeiro ataque à democracia. Mas segura essa, porque o pior ainda estava por vir. Durante uma reunião entre autoridades dos Estados Unidos, membros da Polícia Federal e representantes do governo Lula, os brasileiros tentaram armar um teatro patético para justificar o pedido de extradição. Colocaram na mesa um vídeo legendado
com supostas falas golpistas de Alan dos Santos, tentando convencer os americanos de que ele era um perigo à democracia. E foi nesse momento que veio o golpe fatal. Um dos representantes dos tribunais Marnois, sem nem titubear, respondeu na lata: "Isso são apenas palavras." Bang! Com apenas 4 palavras, o americano destruiu a narrativa criada pelo STF, desmascarando completamente a farsa de Moraes e seus aliados. Essa resposta foi um choque de realidade para quem achava que poderia dobrar o mundo com suas manobras autoritárias. Os Estados Unidos deixaram claro que não vão compactuar com perseguições políticas e que não reconhecem as acusações como válidas. Mais uma derrota vergonhosa para Moraes, que agora vê sua máscara cair diante dos olhos do mundo. E se ele achava que já estava ruim, esperem só para ver o que a Interpol fez com ele. Interpol rejeita pedido de Moraes e expõe perseguição política. Se Alexandre de Moraes ainda tinha esperanças de usar organismos internacionais para dar um ar de legitimidade à sua caça às bruxas, a Interpol tratou de destruir esse plano de uma maneira humilhante. O ministro, num ato desesperado para calar Alan dos Santos, tentou forçar sua inclusão na famigerada lista vermelha da Interpol, uma ferramenta utilizada para caçar criminosos internacionais de alta periculosidade, como terroristas, traficantes e assassinos em série. Mas a tentativa de Moraes se transformou num tiro pela culatra. Após analisar o caso, a Interpol tomou uma decisão implacável. Excluiu completamente os dados de Alan dos Santos do seu sistema e rejeitou a inclusão do jornalista na lista de procurados. E o motivo dessa rejeição não poderia ser mais constrangedor para Moraes e o STF. A própria Interpol reconheceu que Alan dos Santos não é um criminoso, mas sim vítima de uma perseguição política promovida por um judiciário autoritário. Essa decisão não foi apenas uma negativa, foi um recado direto para o mundo inteiro. O que está acontecendo no Brasil é um abuso sem precedentes contra a liberdade de expressão. Agora imaginem o tamanho da vergonha dentro do STF. O próprio Supremo teve que levantar o sigilo desse caso e revelar ao público que sua tentativa de manipular a Interpol falhou de forma miserável. Ou seja, eles tentaram esconder mais essa derrota, mas a verdade veio à tona, e o mundo inteiro pôde ver que Alexandre de Moraes foi desmoralizado internacionalmente. A essa altura, o cerco contra o STF está fechando de maneira avassaladora. A Espanha desmascarou a perseguição política. Os Estados Unidos desmantelaram a farsa das acusações. E agora a Interpol cravou a última estaca no coração do autoritarismo de Moraes. Mas ainda tem mais, porque essa humilhação global está apenas começando. A humilhação só está começando. Se Alexandre de Moraes e o STF achavam que poderiam continuar com sua escalada autoritária sem enfrentar resistência, agora estão descobrindo que o mundo não está mais disposto a fechar os olhos para seus abusos. Com 3 derrotas internacionais esmagadoras em sequência, rejeição na Espanha, nos Estados Unidos e na Interpol, a narrativa do ministro caiu por terra de forma irreversível. O que antes poderia parecer apenas uma controvérsia interna do Brasil, agora se transformou em um escândalo global, onde autoridades de diferentes países estão apontando para o mesmo fato: a perseguição política acontecendo dentro do próprio judiciário brasileiro. Mas atenção, porque o que já está ruim para Moraes pode se tornar um desastre sem precedentes. Com essas 3 rejeições, um novo precedente foi criado. Qualquer outro pedido de extradição feito pelo STF poderá ser automaticamente questionado e rejeitado por países democráticos. Isso significa que o cerco contra a liberdade de expressão no Brasil está sendo exposto ao mundo inteiro. E não se enganem, se hoje são 3 rejeições, amanhã podem ser 10, 20, 50. O efeito dominó já começou e Alexandre de Moraes está cada vez mais isolado em sua própria bolha de autoritarismo. A pergunta que fica é: por quanto tempo o Brasil ainda vai tolerar essa afronta à democracia? A liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais de qualquer sociedade livre, e nenhum tirano de toga pode destruí-la sem enfrentar resistência. Se países como Espanha e Estados Unidos já enxergaram essa realidade
e tomaram medidas contra a perseguição promovida pelo STF, por que ainda há tantos no Brasil que continuam fingindo que nada está acontecendo? O momento é agora. O Brasil precisa acordar antes que seja tarde demais. É por isso que eu quero ouvir sua opinião. Qual dessas três derrotas foi a mais humilhante para Alexandre de Moraes? A recusa da Espanha, o golpe de realidade dos Imoram, ou o veto humilhante da Interpol? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe essa notícia para o máximo de pessoas possível. A verdade precisa ser espalhada, porque a única arma contra a censura e a perseguição é a informação. Juntos podemos virar esse jogo.